Paz e graça, guerreiras! Estamos aí mais um dia, né, com um podcast para abençoar a sua vida. Já agradecendo aos nossos patrocinadores aí, a Implantar Telecom, que está sempre conosco aí. Também a Lorena Cardoso, que sempre está aí cuidando da nossa beleza, dos nossos cabelos aí. E também a Tati Semijoias também, que sempre está aí apoiando esse projeto do Guerreiras Podcast. Então eu já te peço para curtir e para compartilhar e comentar aí o que você tem achado dos testemunhos e dos ensinos que você tem ouvido aqui, para agradar também ao coração de Deus, porque tudo isso é para agradar o Senhor. E hoje eu tenho uma convidada muito especial na minha vida também, na caminhada de fé, o tanto que eu já me espelhei na vida dela, que graças a Deus é uma mulher de Deus, é da Igreja Batista Getsemane, Missão Portugal, né? E está aqui hoje para falar daquilo que Deus fez na sua vida e também de alguns assuntos e questões espirituais, né? Que é muito importante a gente aprender. Então, com vocês hoje, pastora Célia Dias. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, pessoas, seguidores do YouTube, desse canal. É um prazer estar aqui como convidada para falar da experiência com Deus, né? Experiência com Deus, e Deus tem feito maravilhas na minha vida, e que bom que eu estou sendo testemunha viva do poder de Deus e sendo copiada por alguém. Amém. Amém. Como sempre, né? A gente sempre tem que ter referências na sua vida, e mulheres de Deus é que nos impulsionam a ser também mulheres de Deus, né? E a história dela, ela tem uma trajetória no Evangelho também, tem uma trajetória de vida, e eu quero que vocês escutem e abram o coração mais uma vez naquilo que Deus vai falar com você. Cada testemunho aqui é para edificação do corpo de Cristo, é edificar a sua fé. Então, abra o seu coração e já compartilhe com alguma amiga que precisa ouvir essa palavra de Deus, né? E ela é minha tia, gente, eu não poderia chamar, sempre vou chamar ela aqui de tia. Então eu queria que ela se contasse como foi, né, a trajetória do caminho de encontrar o Senhor, né? E até o dia de hoje, né, hoje pastora. E como foi um pouco disso aí, né, na sua trajetória? A minha história foi bem assim, cheia de experiência, né? Nasci num lar cristão, automaticamente, com 16, 17 anos, eu afastei dos caminhos do Senhor. Algo aconteceu no âmbito familiar que me entristeceu. E eu comecei a culpar Deus por isso. Então, nessa caminhada, eu conheci o meu marido, desviada, né, afastada do caminho do Senhor. E eu tive 2 filhas, né? E quando eu estava para nascer, a minha filha, que é a mais velha, primogênita, o Senhor me indagava sempre: o que você irá ensinar ela? Você vai ensinar, o que você vai ensinar de mim para ela? Você vai colocar um ser no mundo. Aí o Senhor me trouxe de volta para os caminhos dele. Aí começou a minha trajetória de posicionamento como serva de Deus. Essa foi a trajetória e está sendo até hoje. Já tem 30 anos, a minha mais velha, primogênita. É uma bênção na minha vida. E isso o Senhor foi caminhando comigo em todo o tempo, num relacionamento que um homem não é servo de Deus, mas agora o Senhor está trazendo para os caminhos dele. E eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. E nisso foi suficiente e está sendo para automaticamente me moldar como serva do Senhor Jesus. E esse molde muitas vezes dói, né, tia? Porque dói. Você está com alguém, né? Quando você se une, você não estava em julgo desigual, porque os dois já andavam, né? Isso. Da mesma fé, da mesma linha, né? Isso. A senhora não estava na presença de Deus, conhecia. Mas só que como foi essa questão de se relacionar com Deus? Qual que foi o dia, né, que a senhora falou assim, hoje o Senhor me chamou? Automaticamente foi quando ela estava para nascer. E o Espírito Santo me incomodava. Mesmo afastado dos caminhos do Senhor, o tempo todo o Espírito Santo me falava que eu não era daquele lugar. Aonde eu andava, ele falava assim: aqui você não é o seu lugar. Então, o tempo todo, quando ela estava para nascer, eu tomei a decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Eu rendi aos pés do Senhor no meu quarto e depois testifiquei em uma igreja, entendeu? Da igreja do meio relacionado da família. Aí eu voltei para os caminhos do Senhor.
Então eu comecei essa caminhada de volta aos caminhos do Senhor, renunciando o mundo e tomando atitude diante do Senhor. E não volto mais. Só até E isso já tem uns 30 anos, né? Com certeza. Que a senhora voltou para os caminhos do Senhor. Tem, aí essa experiência, eu comecei a ter experiência com Deus. O Senhor o tempo todo me usava para a vida do meu marido. Essa caminhada de ter experiência do mundo espiritual foi muito assídua na minha vida, no andar com Cristo. E essas experiências marcaram, qual foi o que mais marcou a senhora, assim, que a senhora se lembra e fala assim, aquela ali eu tive um tete-a-tete com Deus muito, muito pesado. A experiência foi quando eu estava dentro de um restaurante e o Senhor permitiu o demônio manifestar, né, no marido. E nisso eu estava caminhando, né, tutibiando, porque você vai voltando para os caminhos do Senhor, ainda não estava com a fé totalmente firmada. E automaticamente o Senhor me tomou ali, com autoridade e poder, expulsando o demônio dentro de um restaurante. E engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que mulher de Deus, né, ela tem que manter uma postura em todos os lugares. Só que quando Deus tem algo para fazer, ele não olha o âmbito, ele não olha o ambiente. Não olha, não. Né? E quando, ainda mais quando, né, é uma experiência assim tão profunda, uma experiência tão cheia de desafios também, mas também para te forjar, Deus ele dá esse choque mesmo na gente. Peraí, não é isso que é sempre uma mulher de Deus, é só quietinha, não. Deus nos deu autoridade, né? Autoridade, é percepção do mundo espiritual, né? Então eu tive isso muito assíduo na minha família, muita experiência que eu tive, né? Dos irmãos mais velhos, dos cunhados que servos de Deus. Então eu já tinha esse âmbito já com experiência. E tudo aquilo que não provém de Deus provém das trevas, não tem outro meio, não tem meio termo. Então, automaticamente, eu tive essa caminhada de experiência com Deus referente ao mundo espiritual. E o que a senhora vê hoje nas mulheres? Agora nós vamos lá, vamos caminhar mais um pouco, porque eu quero que você preste bastante atenção naquilo que Deus quer falar com você. Nem todas as questões que você passa é somente físicas. A maioria das experiências que Deus te dá é no meio do fogo cruzado, é no meio das batalhas da sua vida. Então eu queria perguntar à senhora como é que é essa trajetória com as mulheres hoje. O que você tem percebido na igreja, e principalmente nas mulheres, que às vezes não desenvolvem isso, essas experiências com Deus? Eu vejo assim, a falta de conhecimento, de busca, e a falta de posicionamento. A gente, como serva do Senhor, não podemos eximar que tem a ação das trevas. Uhum. Então, automaticamente, as pessoas estão eximando, estão só vivendo no mundo do glória a Deus, aleluia, adoração, mas está esquecendo que o nosso adversário não brinca de ser aquilo para qual ele foi derrubado lá do céu e está aqui com um propósito, que veio matar e destruir. Então, eu vejo assim, falta de atitude de autoridade, porque estão sentindo mulheres acuadas espiritualmente. Estão muito acuadas espiritualmente, e porque o Senhor nos deu poder através do Espírito Santo. E nós temos que buscar essa autoridade através do Espírito Santo na nossa vida, pôr em prática. E muitas vezes nós esquecemos disso, porque hoje muitas também escondem atrás de transtornos. E uma das coisas que a gente tem que ter cuidado, que nem tudo é transtorno, nem tudo é algo da mente, né, do seu físico. Também nós não podemos eximir a ação do maligno ao redor. Sim. O que a gente vê muitas vezes em terapia são questões emocionais e também espirituais, né? Se uma não está bem, a outra também não vai estar. Né? E hoje a gente vê no rebanho, né, essa falta de autoridade, porque elas confundem, né? O que é autoridade para a senhora? O que é essa autoridade que Deus dá? Autoridade é vestir da vestimenta do Espírito Santo e posicionar para tal qual. Nós estamos numa batalha, numa guerra. Então nós temos que vestir dessa autoridade e saber quem somos diante de Deus. Porque acho assim, que muitas das vezes a pessoa está perdida na sua identidade terrena, e a identidade espiritual também, porque não buscou, não vestiu aquelas vestimentas e as palavras que estão na palavra de Deus, nos vestindo dessa vestimenta. Então as pessoas automaticamente elas se recuam.
Tem medo. E essa falta também de ver revestimento, né? Também creio que é falta de Bíblia, né? Também. É falta de Bíblia e oração, porque como que você vai receber algo se você não conhece? Né? É muito mais fácil eu falar assim, eu sou ansiosa, sou uma pessoa ansiosa. Eu sou depressiva. Mas eu vejo assim, elas vestindo essa vestimenta daquilo que está em alta na sociedade. Uhum. A ansiedade, eu sou ansiosa, eu sou depressiva. E vestir, não, você tem que rejeitar isso. Tem que verificar fisicamente e espiritualmente. E essa é uma postura que nós temos que ter, né, tia? Porque, querendo ou não, hoje tudo é a questão emocional. Sim. E o inimigo, ele é especialista em se esconder nessas coisas. Por quê? Ele quer te deixar desestabilizada. Se ele entrar aqui, ele já conseguiu muita coisa, né? O que a gente vê hoje nas igrejas é isso. Eu não sei se a senhora vê assim, mas é um tratamento VIP de massagem ao ego da mulher, mas não tratam elas como deveriam tratar. Como que a senhora vê isso assim, nos altares hoje? Eu vejo nessa linha também, no sentido de ter um projeto, no sentido de pôr as mulheres para guerrear, no sentido no mundo espiritual, buscar conhecimento no teórico, né? A pessoa conhecimento do dia a dia, saber te conhecer também. E as pessoas, ultimamente, elas não estão nesse âmbito de busca. Eles estão muito superficialmente. Eles estão buscando o trem mais pronto. Tudo que é mais pronto, o pronto é mais fácil, né? Então, as pessoas não estão tendo essa intimidade, no sentido de busca de conhecimento, sabedoria da palavra de Deus e colocar em prática. E hoje também as pessoas não querem passar pelos processos de Deus também. Não. Porque hoje, se falar de dor, que o evangelho traz dor, o evangelho muitas vezes não é atrativo. Na verdade, o evangelho não é atrativo. Você tem que renunciar às suas vontades. Porém, hoje aqui eu vejo muito nos altares hoje também a liderança pecando nessa questão de ver que nós somos chamados para um patamar de soldados, não de filhinhos, de pessoas frágeis, né? E também de vítimas. Porque hoje está uma coisa assim de... Eu estou falando para você porque você pode, você consegue, você é maravilhoso, você é isso, mas as pessoas não têm essa transformação. Não tem, né? Existe ainda os remanescentes, né? Que tem em certas denominações que trabalham essa área, né? Assíduo. Mas tem outros que não, estão simplesmente adulando o cristão, sendo que colocando ele no altar em vez de colocar Cristo. Automático assim, falando no emocional, na conquista, você é um lutador, você é um vencedor, só nessa área. E não é isso, né? É totalmente diferente. A nossa luta ali, a Bíblia diz, né? As armas, nós temos que vestir das armas do Espírito, Efésios 6, as armas para que nós venhamos lutar, não contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que dominam esse mundo, né? E a senhora, quando lembra do passado, o que vem a senhora quando você pensa em guerra? A sua guerra foi de qual patamar? Você vivia nas guerras, mas você lembrava disso, que você era uma soldada e não uma vítima? Não, eu lembrava que eu era uma soldada, não uma vítima. Eu tinha que levantar. O inimigo jogava setas automaticamente. Tinha dia que a gente amanhecia desmorecido, desanimado, mas logo em seguida já vestia a camisa de novo e vamos para frente, vamos lutar, porque eu me encontrei na caminhada com Cristo, na experiência com Cristo, muitas das vezes só. E se eu não lutasse, eu não ia ganhar, eu não ia vencer. Lutar em oração, jejum, posicionamento, atitude, entendeu? Espiritualmente. E senão eu não conseguiria chegar aqui até hoje. E eu vejo muitas mulheres com essa questão também, né? Sozinha eu não consigo. Às vezes tem um marido ímpio, né? O marido não caminha para Jesus e você vai ter que batalhar naquela carga espiritual. E muitas falam, né? Até comigo, em sessão terapêutica, uma vez uma moça falou comigo, olha, eu não vou lutar sozinha. Só que é necessário você ser forjada nisso. Né? Você não nasceu grudada no seu marido, você se uniu a ele. Só que vai ter uma hora que um vai lutar mais, né? Eu acho assim, para mim o casamento tem vezes que vai ser 80-20, tem hora que vai ser 60-40, sempre porque o lado mais fraco é o lado que mais vai apanhar, na verdade.
Mas se tiver uma mulher que ora, que busca, qual que é o segredo disso? Porque muitas estão lutando sozinhas. A senhora já tem um tempo, né, que tá na oração, sendo forjada. O que a senhora pode indicar para essas mulheres que estão se sentindo sozinhas na batalha? A indicação igual eu falei, posicionamento diante de Deus. Saber quem você é diante de Deus. Você é menina dos olhos dele. E o Senhor, o tempo todo nos ouve, crendo que as suas orações estão ouvidas, mesmo que às vezes vozes venham dizendo o contrário. E eu andei sozinha o tempo todo. Em ambientes que às vezes não era para mim estar, mas eu estava ali acompanhando, né, o parceiro, mas ali eu não deixei de mostrar quem eu era, entendeu? Serva do Senhor Jesus. Muitas das vezes eu chegava em ambiente, as pessoas falavam assim, olha, chegou a crente, gente, vamos diminuir. Então, é o posicionamento seu. Eu sempre passei a mensagem como serva de Deus. Então, as pessoas me conhecem, aonde que me anda, às vezes as pessoas falam assim, olha, chegou a pastora. Então, vamos mudar o assunto. Então, automaticamente, a sua postura vai te levar. E a caminhada com Cristo é sozinho mesmo. Não, é só. Deus vai colocar pessoas? Vai, no tempo certo. Mas tem hora que Ele vai te levar no deserto sozinho. E o seu a sós com Deus não pode ser negligenciado, né? Não. Porque a salvação é individual. Ninguém vai te levar para o céu. Se você não se posicionar, é só Jesus Cristo que vai levar. Não são pessoas, não são situações da vida, mas eu falei, eu quero Jesus e falava com o parceiro. Não, você não tem como competir com ele, esse pastor. Esse pastor é Jesus Cristo, e esse aí você não tem como competir. Eu não largo ele nem ou se quiser vir bem. Eu não largo ele. Porque, querendo ou não, né, fica no impasse. Porque tem mulheres também que só vão se posicionar se o marido se posicionar. Eu só vou na igreja se meu marido for na igreja. E aí que elas perdem muito, né, desse contexto, porque é isso. A salvação ainda continua sendo individual e você tem que ter essa mentalidade de saber que, mesmo que ele não queira, eu quero Jesus, né? Aquela passagem. É aquela passagem que fala, né? Aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Isso aí. Chega uma hora que a gente encontra isso, né? Com certeza. No jugo desigual. Isso. Tem hora que a gente chega e fala assim, ou é meu marido ou é Jesus. E o que você vai escolher? O que a senhora escolheu? Eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus e eu falei para ele, se você quiser uma esposa, vai ser essa que vai ser a serva de Deus. Se não quiser, você pode, né, mudar de situação. Mas as pessoas, infelizmente, buscam um evangelho muito florido. E não é. Luta no tempo todo, caminhada com Deus, renúncia. Renunciar, minha filha, a carne é difícil. E o tempo todo nós temos que renunciar à carne. Né? E como servas do Senhor, para onde que nós vamos, nós temos que tornar-se santo. E só vai entrar lá quem se renuncia à sua carne e santifique-se mais. Até o seu próprio marido, né? Porque, querendo ou não, tem muitas mulheres que acham, não, eu tenho que ser submissa ao meu marido. E eu queria saber da senhora, até que ponto ser submissa? Submissa ao ponto, creio, no âmbito terreno. No âmbito espiritual já muda a situação. Porque se a salvação é individual, se a salvação é individual, automaticamente é a sua atitude, seu posicionamento que vai te levar para o céu. Então, nesse âmbito aí, é melhor você perder do que perder a salvação. E tem muitas mulheres que vivem nesse contexto, né? Até meu marido não me deixa ir na igreja, eu devo obedecê-lo? O que a senhora orientaria essas mulheres? Muitas das vezes, na hora que ele, às vezes tem dia que ele queria, eu fazia a vontade dele. Mas outras vezes não faria, eu não fazia, eu ia à igreja. Porque a minha fé, eu buscar a presença dele e lá ser alimentada para aguentar a caminhada do dia a dia, né? Porque senão, se você deixar sem estar unido no corpo de Cristo, você esfria. Mesmo eu estava ali alimentando todo dia, oração, jejum, caminhando com Cristo,
Mas se a gente não participar do corpo de Cristo, você enfraquece. Infelizmente, né? As questões conjugais hoje são as que mais, né? O índice de divórcio está aí para a gente ver, né? Porque muitas também não conseguem suportar tamanha luta. Não é que nós somos heroínas, não. Deus sabe as lutas do nosso coração. Deus sabe o que nós passamos, né? Mas eu vejo tudo isso com a permissão de Deus por causa de sofrer por causa de Cristo. Porque hoje essa palavra dos contextos da igreja é tirado, né? Você está disposto a sofrer por Jesus? Porque ele falou em Mateus 24, né? Que nos últimos dias seria isso, né? Seria essa questão de sofrer. O Sermão do Monte fala tudo, né? O Sermão do Monte. Fala tudo. E vencer aquilo é sofrer. Você vai sofrer todas as retaliações. Se o seu Deus sofreu, você não vai? Então, como é sofrer por Cristo, é isso. Entendeu? E na maioria das coisas, né, a gente tende sempre a ficar do lado da mulher nessa questão. Né? Eu vou divorciar porque eu já não aguento mais, ele não quer nada com Deus e tudo e tal. Mas é claro que a gente pensa nisso várias vezes. Mas o que a senhora acha que é o propósito de Deus para o casamento com uma pessoa do julgo desigual? Eu pensei várias vezes em separação. Porque a caminhada é dura, automaticamente duas mentes pensando diferente, né? E conciliar isso é bem complicado. Mas o Senhor me dava estratégias. Muitas das vezes ele chegava em situações de alcoolismo, o Senhor mandava eu cuidar. Entendeu? Então, quer dizer, mesmo eu não estando com vontade de fazer, eu fazia por causa de obedecer ao Senhor. E muitas das vezes o Senhor trabalha em nós. Eu vejo assim, o Senhor trabalhou muito em mim, através do meu marido. Muito. Porque se não fosse essa situação do meu casamento com meu marido, eu creio que tinha ido por outros lados errados. Né? O Senhor tem meios de trabalhar conosco. E hoje eu vejo, com a idade que tenho, eu vejo em Senhor, quem é essa mulher que chegou até aqui? Porque se não fosse o Senhor, eu não teria chegado. Entendeu? E ele nos ensina a resistir, né? A resistir, porque é muito mais fácil você divorciar. Né? Eu quero falar para você que está com esse pensamento. É muito fácil você querer divorciar. Mas também é um contrapeso, na verdade, porque você fica entre obedecer ao Senhor, que muitas vezes está usando ele para aperfeiçoar o verdadeiro cristianismo. Como que eu vou exercer meu cristianismo? Muitas vezes é dentro de casa, é com o seu esposo. Mas eu não casei para sofrer. Mas quem disse que não ia ter sofrimento? No casamento, né? Porque, né, na Bíblia fala, como ferro afia outro ferro, assim é o homem o seu companheiro. É um afiando o outro, porque a gente também afia eles, né? Mas a gente sempre esquece disso, né? Que também não é fácil, né? Essa questão também para eles, porque são dois pensamentos. Só que a diferença entre nós e eles é o que nós temos o Senhor ensinando a eles como ser cristão. E quantas vezes a gente já ouviu assim, você não é crente em nada não? Você é serva de Deus? Você é pastora? Quantas vezes as afrontas do inimigo? Por quê? Sempre aquele afilamento, né? Isso, é desse jeito. Porque as pessoas, elas têm a ideia do casamento como se fosse de Disney. Que, tipo assim, vamos ser felizes para sempre. Isso. E não entende o que é o casamento, né? Bíblico, na verdade. Bíblico. É fazer morrer a minha vontade para agradar a Cristo através daquilo que eu estou servindo, né? Como Jesus fala, né? Você vai andar 1 milha com ele. Se você te pedir 1 milha, anda 2. É isso aí. Esse cristianismo que está faltando em muitas mulheres. Nós estamos falando aqui de postura e posicionamento. Muitas vezes é mais fácil você posicionar para o divórcio. Só que isso vai fazer você vencer os obstáculos num próximo casamento? Será que o próximo casamento também vai te ensinar o quanto Deus está permitindo você ser ensinada por esse homem? Né? Eu vejo assim, que querendo ou não, ele nos ensina. Nossa, tem hora que eu falo, meu Deus, por que me desamparaste? E o Senhor vai lá, volta lá. É assim mesmo. E o Senhor faz dessa forma para
nos mostrar, e tudo aquilo que eu aprendi em referência aos meus pais, em posicionamento de casamento, né, de muito tempo, e a família toda são pessoas que casaram e manteve o primeiro casamento. E eu falava com Deus, eu não sou mulher para ser uma mulher separada. Mesmo que eu afastei dos caminhos do Senhor, encontrei o meu parceiro ali e o Senhor permitiu, né, eu fiz a escolha, mas eu não sou mulher para ser uma mulher separada. E outra, eu vesti a camisa porque eu tinha que dar exemplo para minhas filhas. E as minhas filhas seguiram o meu exemplo. Entendeu? Hoje eu ouço, como diz a Bíblia, fala lá em Provérbios 30, né, 31, da mulher sábia. Hoje, a mulher, quando ela é sábia, ela vai ser louvada. Hoje, os meus enteados, eu tenho 3 enteados, os meus enteados falam que é minha mãe-drasta. Entendeu? As minhas filhas louvam a minha atitude por o meu posicionamento, para exemplo, para elas, né? Eu dei muito exemplo. O meu posicionamento no sentido de educação, de fé com Deus, caminhada com o Senhor. Então, isso não é só você. A pessoa que está querendo dizer, mas você não pode olhar só você. Você tem que olhar o todo, no âmbito todo. Porque na hora que você uniu com alguém, você fez uma colagem ali, né? E na hora que tirar ali, vai ser rasgado, é muita coisa. Então tem que olhar num todo. Não é só o eu. É porque tem mulheres que falam assim, mas se eu continuar nesse casamento, meus filhos vão ver as brigas, vão ver aquele contexto, vão ver as discussões. Mas isso vai ter em todo lugar. Todo lugar. Porque eu vejo como é triste, né? O divórcio é um luto. Terapeuticamente falando, o divórcio é um luto. Você sofre. São perdas, né? São união de corpos ali. Sim. Mas quando há essa separação, há dano colateral em todos os que estão. Principalmente a criança. Eu vi uma psicopedagoga falando uma vez, num workshop que eu fui sobre crianças, e ela dizia que ela perguntava às crianças de pais separados como era o divórcio para elas. E as crianças, às vezes, elas não sabiam expressar, mas uma falou com ela e mexeu muito com ela, que disse assim, eu sinto como se uma pedra esmagasse o meu coração. Aí você pode estar falando assim comigo, mas eu estou sofrendo muito com ele. E a sua postura? Como tem sido a sua postura como mulher de Deus? Você sai do casamento, é o que eu sempre falo, a gente só sai do casamento quando Deus mandar. Porque se você sair, eu sempre tenho comigo essa palavra, que tem na palavra de Deus, o segundo estágio pode ser pior do que o primeiro. Porque se você sai em desobediência e Deus está te moldando lá a mulher que você pode ser, como a tia Célia mesmo é referência para a família dela, para os enteados dela, ela é referência lá, né? Quando chega na casa, o povo fala, chegou a alegria. Que tipo de referência você vai trazer para os seus filhos? Porque muitas mulheres estão pensando só nelas mesmas. Isso. Né? O que eu estou falando é o egoísmo, né? Olhando só para o seu umbigo e não vendo um contexto. A insatisfação que brota mediante as situações do casamento pode você só visualizar você. Você não olha um contexto maior. Entendeu? E muitas das vezes, várias pessoas falavam, separa, faz isso, faz aquilo. Mas eu ia direto para os pés do Senhor. Eu falei, Senhor, e aí? Eu não quero ser uma mulher separada. Eu fiz uma aliança, foi diante do Senhor, no altar do Senhor. E aí? Me ajuda a vencer agora, né? Então, o conselho é com essas mulheres que elas se posicionem diante do Senhor, nessa situação do casamento. E ver um todo. Porque isso vai fazer com que ela faça um rombo muito grande em desfazer uma aliança com o parceiro e com Deus. Porque você fez com Deus também. Então, o casamento não vem com um manual, vai dar certo, tudo vai ser maravilha. Não é isso. São dois seres criados diferentes num ambiente debaixo de um teto. Aí você que vai ter que pedir sabedoria ao Senhor, como lidar com a situação. E eu creio que com essa idade, eu sou vencedora. Sou vencedora. Valeu a pena. Eu te vejo sim.
Porque sabe por quê? Porque você chegar em 35 anos de união com uma pessoa Isso. e você ter sido forjada por Deus e você chegar no final e falar assim, valeu a pena porque você precisava dessa forja. Eu acho que eu não me vejo, eu não me lembro da Jéssica antes do meu casamento. Eu me lembro poucas coisas, mas o tipo de mulher que eu era e o que eu me tornei por causa do forjado meu marido, porque ele foi uma pedra, talvez seu marido para você é uma cruz pesada, mas você já parou para pensar o quanto esse homem já te ensinou a ser crente dentro de casa? É isso aí. Eu vejo assim, às vezes eu falo, Senhor, tem misericórdia, porque pensar em divórcio, gente, é algo natural. Você pensa quando você tá nervosa, quando você tá brava, mas o que o Senhor pensa dessa decisão? É porque é muito mais fácil, mas só que se eu desobedecer a Deus entrando num divórcio sem autorização de Deus, e eu não estou falando aqui sobre agressão física, Isso. porque a partir do momento que dá agressão física, minha querida, o casamento ali já... Deus pode restaurar? Pode. Mas Deus primeiro vai pegar esse homem. Vai amassar esse homem. Mas se não, se você está sofrendo agressão física, o casamento ali já acabou. A senhora vê assim também? Eu vejo também, né, nesse âmbito. Nesse âmbito aí. As palavras, normalmente, quem nunca errou falando alguma coisa e afetando o outro, né? E quando vai por esse âmbito, no meu relacionamento, graças a Deus, nesse âmbito não chegou, nunca teve. Entendeu? Mas palavras, sim. Mas aí é que você aprende o quê? Perdoar toda hora. 70 vezes 7. Aí o Espírito Santo traz a memória, a palavra, para que você venha colocar em prática. Porque os dons do Espírito não é para colocar no guarda-roupa, é para colocar em prática. Né? Então, na vida do quê? Como que vai colocar em prática? Colocando você em situações para que você colocar em prática. Então, é isso que o Senhor trabalhou em mim. Liberação de perdão, olhar sempre, ter empatia com o outro, né? Queira ou não queira, foi uma criação que nunca soube de Deus, entendeu? E agora ele vê Deus em mim. Isso. É isso aí, entendeu? Então, o testemunho seu tem que ser tão vivo que ele vê Deus em você. É isso que é porque, de certa forma, quando você se coloca nesse julgo desigual, você está se apresentando. Quem você representa, né? Isso. Porque eu posso ser uma beata de igreja, mas eu não tenho significância dentro de casa para nada. Meu marido não me vê como mulher de Deus. E aí que tá. Porque eu ser crente dentro da igreja é muito fácil. Mas é meu marido, tudo é a culpa do meu marido. E esse lugar de vítima que é perigoso. É isso que é perigoso, é isso aí. Tem mulher que se coloca no lugar, tipo assim, eu tô sofrendo, eu tô isso, eu tô aquilo. Mas será? Será que é isso mesmo? Porque casamento é a dois. Por mais que ele seja, né, o que Pedro fala, 1 Pedro 3, né, que o marido, ele, mesmo incrédulo, pelo comportamento, a mulher ganha ele sem uma só palavra. Gente, que mulher é aquela? Pedro estava cheio do Espírito Santo para falar um negócio daquele, porque como que você vai viver esse julgo, essa questão, às vezes, se calar, mas pelo comportamento? Comportamento, é isso aí. Eu sempre orava e pedia ao Senhor, me dá o teu coração no meu. E me ensina a enxergar a pessoa como o Senhor enxerga. Que o Senhor possa me mostrar um amor tão grande que o Senhor tem através das atitudes, através da minha vida. E foi isso. Eu escutei várias vezes, até conquistei o coração da minha sogra. A minha sogra me chamava de filha, né? Me chamava de filha. Eu apresentei Deus para minha sogra. Eu apresento Deus todos os dias para os meus enteados. Entendeu? As minhas netas agora. Então, é essa situação aí, é você andar com Cristo e mostrar Cristo. É muito sério. É isso que está precisando mais de mulheres se posicionadas para mostrar quem é Cristo em você. Porque aí pedir o Senhor para que Ele venha colocar a mente dele na sua mente. Porque Satanás quer distorcer as palavras do Senhor e nos colocar num ambiente que nós venhamos não estar de acordo com aquilo que nós falamos. A sua atitude tem que estar de acordo com as suas palavras. E assim, ao contrário, as palavras têm que estar de acordo com as suas atitudes. Você tem sido aquilo que você tem falado? É sério.
É sério. Então, a pastora Célia é perfeita? Não. Eu sou suscetível a errar. Mas eu tenho pedido ao Senhor sensibilidade do Espírito para vigiar. E aonde que eu erro, eu volto lá atrás e peço perdão. Eu apresso a pedir perdão, porque senão, minha filha, nossa, é contaminado rapidinho. E o trabalho que você fez crescer vai todo por terra, né? Com certeza. E assim eu tenho passado para a vida dos meus filhos, os genros, né? As minhas filhas, os meus enteados, aqueles que estão ao redor, e assim para dentro da igreja. Mostro quem é Deus em minha vida. E eu creio que tem passado essa mensagem. Né? Eu recebi tantas felicitações de aniversário. E aí eu perguntei ao Senhor, quem é essa mulher? Que eu não enxergo. Essa mulher que eles estão dizendo que eu sou. Né? É isso aí. Foi combustível para eu continuar. Entendeu? Não para me engrandecer, mas sim para continuar a permanecer do jeito que eu estou indo, porque está dando certo. E olha só para você ver como que é importante você manter sua integridade com Deus e a sua vida, de você caminhar com Ele a tal ponto que você não reconhece, mas as pessoas veem Cristo em você. Olha que interessante, Paulo fala sobre isso, né? Aí, Nós somos cartas lidas e vistas por todos os homens, e quando a gente recebe no dia né, ou uma mensagem, você é uma mulher de Deus, você me inspira, você é referência, você fica assim, poxa vida, eu tô sendo isso? Porque o evangelho é sobre você passar Cristo às pessoas, e muitas vezes, talvez, alguns não vão criticar, achando que a gente é fanática, né? Esses crentes é tudo fanático. Mas às vezes você está passando Cristo para as pessoas e aquilo ali está movendo o coração de Deus. É isso aí. É chegar no final da caminhada e o Senhor falou assim, eu te conheço, você andou comigo, você foi uma mulher, né, que manteve. Essa é a preocupação do cristão, né? Preocupar em sua identidade com Cristo, né? O buscar em todo o tempo ter Cristo em você, né? Não só falar de Cristo, porque muitos estão falando o nome de Jesus até em zombação. Verdade. Mas não estão sabendo quem é Cristo. Cristo tem que estar crustado, agarrado em você. Né? Então, é bem interessante a gente, nessa caminhada com Cristo, desenvolver essa intimidade. Porque você tem que parecer com Ele. Engraçado a senhora falando assim, né? A senhora teve referências, né? De mulher de Deus, aquela mulher que foi a sábia de casa, né? O que a senhora pode falar da nossa... Tive minha mãe, aquela mulher, nossa sabedoria... Aquele ditado, né? As pessoas acham assim, o meu pai que mandava em casa, mas ela mandava no âmbito espiritual. Tudo que ela tinha alguma pendência na área terrena, ela ia para os pés de Jesus e Deus resolvia para ela. Era uma intimidade muito grande, onde que ela chegava, demônios se manifestavam, as pessoas, ela tinha um carisma espiritual tão grande que as pessoas amavam minha mãe na hora que via. Então, eu busquei isso. De lembrar da minha mãe sempre e buscar do Senhor, porque eu quero ser uma pessoa atraente, cheia do Espírito Santo de Deus, porque quem tem o Espírito Santo de Deus é atraente, né? Atrai. Isso que você tem atraído, mulher? Porque isso é muito importante. Isso. O legado que a avó deixou, todas as filhas, todos os filhos falam a mesma coisa. Ela foi uma mulher tão sábia espiritualmente, uma mulher de oração, que ela conquistou muitas pessoas, né? Ela tinha isso, era o Espírito Santo nela mesmo, né? Ela é uma mulher que não teve, às vezes as pessoas acham para ter reconhecimento nessa terra espiritualmente, estar com o microfone em cima do púlpito, tudo, mas ela teve no secreto com o Senhor. Foi uma mulher de oração e, no entanto, o legado que ela deixou de 14 filhos, vários netos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, saqueadores do inferno. São mulheres cheias do Espírito Santo, entendeu? São mulheres que trabalham na obra, pegando o exemplo dela. Então, essa situação. Você, mulher, se posicione, porque o Senhor vai te honrar na hora certa. E às vezes você está achando assim, eu estou aqui orando, mas Deus não está me ouvindo. Está ouvindo sim.
E às vezes aquilo que você está fazendo está gerando um âmbito espiritual para que a sua geração venha colher. Isso que aconteceu com minha mãe. A geração dela colheu. A geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E o que a palavra fala, né? Que o Senhor visita até 1000 gerações. Gente, isso é uma aliança, isso é um pacto que eu fico assim, meu Deus. Tremendo. Porque o legado que você deixa na vida dos seus filhos é que vai falar de você. Não aquilo que você tem, não aquilo que você conquistou financeiramente, mas aquilo que você era, né? No âmbito da terapia, eu costumo perguntar, quem é você? E muitas falam, faço isso, eu faço aquilo. Elas não sabem dizer quem são elas. E aí, se você perguntar quem são elas em Deus, aí que elas não vão saber, porque não tem o posicionamento, não tem essa visão de deixar um legado. Um legado. Porque a gente tem que deixar o legado espiritual, porque as coisas passageiras vão passar. Nós não vamos levar para o túmulo nem para a glória. Então, é aquilo que você deixou. Você, mulher, que no seu posicionamento deixou um legado de mulher cheia de Deus. E que a sua filha venha lembrar, mesmo você estando não aqui mais, ela vai lembrar, a minha mãe era, e eu vou buscar, eu sei quem é Deus através da vida da minha mãe. E olha só pra você ver, a minha avó, ela já faleceu tem 30 anos, mais ou menos. É isso aí, idade da tem minha 30 anos que ela faleceu, e ela é lembrada até hoje como uma mulher de Deus. Uma mulher que fez, né, um legado maravilhoso, um legado de vitória e de oração, porque ela não presenciou, mas na glória o Senhor deve ter falado, Deus, eu honrei as suas orações, olha a sua família, olha aquilo que você fez nas gerações. Eu não tive muito contato com ela, que ela faleceu, eu tinha 6 anos, mais ou menos 5 para 6 anos, então eu não tive mas eu sempre ouvi falar, gente, e isso me faz refletir no tipo de pessoa que eu sou, e o tipo de pessoa que eu vou deixar de memória. Você tem que pensar isso no seu legado. Você não vem nessa terra só para cumprir seus propósitos e sonhos, não. Não é só... Não, você está aqui com uma missão de deixar um legado, de deixar um propósito na vida dos seus filhos. Como que você vai ser lembrada? Não é na hora da morte lá todo mundo, né? Ai, mas ela era tão boa, ela era isso. Será que você vai deixar marcas eternas nos corações das pessoas? Eu gostaria que todas que estão me ouvindo pedissem ao Senhor. Senhor, me faça ser uma mulher segundo o teu coração. Eu sempre pedi ao Senhor assim, para que eu viesse ser lembrada como uma mulher cheia do poder de Deus, uma mulher cheia da unção de Deus, e que eu possa passar essa mensagem. E que você venha pedir ao Senhor essa oração. Eu tive o exemplo da minha mãe, e a minha mãe sempre falou, eu sou uma mulher de Deus. E que você venha ser uma mulher de Deus. Nesse âmbito, seja uma mulher de Deus em todo âmbito do seu relacionamento. Uma mulher de Deus em criação dos seus filhos, uma mulher sendo a esposa do seu marido, uma mulher cheia do Espírito Santo, com autoridade dentro da sua casa. Entendeu? É nesse âmbito que eu sempre busquei, e o Espírito Santo o tempo todo me orientava. É como lidar com as situações do dia a dia da vida. E é isso que nós devíamos perceber. Deixa eu chegar no seu filho e perguntar, como que você me vê? Coisas que muitas vezes em sessão terapêutica, às vezes a pessoa está tão entranhada no seu próprio problema, só que ela não vê aquilo que está influenciando ao redor. E principalmente os filhos. Isso é uma cobrança até particular de Deus comigo. Quando fizer essa pergunta, seja mulher para escutar. Porque você vai escutar a verdade. Eu já fiz isso e já escutei coisas que eu não gostaria de escutar, mas eu tentei consertar, e outras que foi agradável para mim, como ser humano. Eu fiz essa pergunta para o meu marido e para minhas filhas. Então, está precisando fazer de novo, né? Porque às vezes a gente pode errar, né? Então, faça isso, para você saber quem você está sendo, às vezes você não está vendo. E a gente tem essa visão egoísta de olhar sempre como a boa. Eu não erro. É porque você não... Eu já ouvi muito assim, é porque você não conhece meu marido. Mas se eu perguntar ao seu marido quem é você, será que vai ser errado, totalmente mentiroso aquilo que ele vai falar? Isso é algo que dói na gente, porque a gente não gosta de ouvir, é o que a senhora falou. A gente tem que ser mulher para escutar.
Porque muitas vezes a gente está errando, achando que está acertando, mas está magoando o outro, está ferindo os outros, está deixando um legado no coração do outro que não é um legado que Deus quer que você deixe, né? Isso aí. E eu acho que no nosso contexto hoje de igreja, muitas vezes a gente está preocupado também em agradar externamente, estando desagradando internamente. Preocupante essa frase. E às vezes a gente tem uma figura lá fora, mas dentro muitas vezes a gente não está tendo essa visão. E as pessoas não têm essa visão de nós. É isso aí. Porque a gente acha que é só o servo de Deus que vai ter visão boa da gente. Aí que a gente se engana. Porque às vezes está dentro de casa, o marido fala, você não é nada daquilo que você está falando aí fora. Aí, tem coragem de ouvir e mudar, né? É isso aí. Porque o Espírito Santo ele é maravilhoso, ele é sutil, ele também te mostra. Só que muitas vezes a gente está surda para ouvir certas verdades. É o que tem acontecido com a igreja hoje, eu vejo. Que quando você vai chegar com uma certa repreensão, a pessoa não aceita em alguns aspectos, porque acha que o Espírito Santo é somente aquela pessoa que, você é minha lindinha, minha florzinha, você tá maravilhosa, palmas para você. E quando você pede o Senhor, joga luz aonde eu tô errando. É um espírito que tem regido o país, né, o mundo, né, a mentira. A ouvir palavras de mentira, que a mentira está se tornando-se verdade e a verdade está tornando-se mentira. Isso está entrando também nos lares, né? E muitas das vezes as pessoas não estão gostando de ouvir, preferem ouvir o galanteio da mentira do que ouvir a verdade. E aí, está preparado para ouvir verdade? Porque a verdade tem hora que vai fazer uma incisão na gente e jogar tudo para fora. E às vezes é necessário para conserto, para libertação da pessoa e para mudança nossa. Porque às vezes a gente está achando que está acertando. E isso é necessário. Isso aí é todo o âmbito, né, da vida. A gente é necessário fazer essa avaliação. Essa autoavaliação que você também deve fazer com você mesmo. Não só esperar dos outros, né? Porque às vezes a gente espera do outro falar que a gente está isso ou está errando. Mas você mesmo vê aonde você está errando. Porque, querendo ou não, né, nós somos seres que somos fadados ao fracasso. O próprio apóstolo Paulo sempre fala isso. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas tem gente que acha que é infalível na presença de Deus. Aqui a postura do título, às vezes, como fala, há muitos anos de cristão, não está aberto para ouvir verdades ou para escutar que ele está errado. Entendeu? Entra naquele âmbito da apostasia, as pessoas ficam apóstatas, no sentido de não ter sensibilidade de ouvir. Nem o Espírito Santo. Entendeu? Então, isso é perigoso. Eu sempre, igual eu falo que o Senhor me dá sensibilidade, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor em todo o âmbito. Às vezes, Deus vai usar o mais simples para falar com você. O mais simples. E às vezes a gente está querendo aquele alvoroço, eis que te digo, e não sei o quê. Não. O Senhor fala do mais simples, do mais tranquilo, e fala no seu coração. Então as pessoas estão assim, se blindando, porque eu não quero ouvir verdade. Eu quero ouvir as coisas que para o meu ego. E muitas do que a senhora fala é verdade, porque a maioria das pessoas que estão há anos na igreja, chega um momento que elas se tornam fariseus. Elas estão tão endurecidas pela religião, né, que elas não gostam mais de ouvir que elas estão errando. Não, porque eu tenho muitos anos. Você tá começando agora, eu já tenho muitos anos na presença de Deus. Tipo assim, eu sei tudo, eu posso tudo, e se tornam pessoas inquebrantáveis. Isso. Eu sei tudo, às vezes eu como ministro também no altar, e eu estou falando que exemplo que eu sinto essa busca dentro de mim, no sentido de sentar no banco e ouvir o que Deus tem que falar, mesmo com a simplicidade do pregador. E muitas das vezes eu vejo pessoas com índice de conhecimento de situação desfazendo no modo de estar vendo uma internet na hora do culto, né? Pessoas que estão desfazendo de uma unção do pregador. Às vezes, nós deixamos de ouvir a voz da simplicidade de alguém e o Senhor quer falar conosco. Porque, às vezes, o outro que está achando que era para estar fazendo, está deixando de fazer.
está achando que eu já sei para que eu vou ouvir. Então, ouça a voz do Senhor em todo o tempo. Seja sensível na sua casa, na sua família, com seu marido. Pede ao Senhor sabedoria. Se você não tem mais, como fala assim, atração, pede ao Senhor atração, em nome de Jesus. Porque o nosso adversário está. Às vezes as situações da vida, os aborrecimentos emocionais nos colocam barreiras e nos coloca a distanciar. Às vezes, com nossas atitudes, distanciar o nosso ouvido de ouvir a voz de Deus. É isso que a senhora falou sobre a apostasia, né? A apostasia é o esfriamento, né, da fé. A pessoa perde a fé, ela perde também o amor pelas pessoas em si. Né? Eu falo muito isso, que muitas vezes a gente está nessa rotina tão maçante, muitas vezes, muitas lutas, a gente perde o amor até pelo marido, pelo filho. Por quê? Eu me torno uma pessoa tão automática também na rotina, não, eu já sei de tudo, eu sou tudo e tal, que eu vou endurecendo o meu coração. Isso aí. E a palavra de Deus fala, né? Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. Mas às vezes são nas atitudes. Tem mulher que fala, Jéssica, eu já não amo mais meu marido, eu já não tenho aquele amor. Amor é decisão, né? É decisão, mas também se nós pedirmos ao Senhor para Ele colocar o amor dele, a gente começa a olhar. Eu vi um testemunho do irmão falando sobre isso, que ele pediu ao Senhor para mostrar a ele como o Senhor via a esposa dele. Ele ficou espantado, porque o Senhor começou a mostrar o amor que ele sentia pela esposa em si, e como Deus a via, e ele começou a enxergar ela. Isso Talvez seja o desafio desse podcast essa semana para você. É isso aí. É você começar a pedir ao Senhor, se você tá uma mulher durona demais, porque muitas vezes a vida, né, te forjou dessa forma, né, com vários outros contextos, né, da sua infância, adolescência, mas muitas vezes, na presença do Senhor, tem pessoas que elas derramam mais lágrima pelo sofrimento do que pelo Senhor. E eu vejo isso como coração orgulhoso. Isso aí. Esse é o perigo hoje. É de achar que eu sei tudo, eu posso tudo, e eu endurecer o meu coração a tal ponto de ser uma pessoa orgulhosa. De não se quebrantar mais pelo Senhor. Não é pelo meu problema, não é pelo meu casamento, mas pelo Senhor. Como tem sido a nossa caminhada com Deus? Será que eu estou chorando só pelos meus problemas? Isso aí tem que abrir um alerta na gente, né, como cristão. Se eu estou chorando mais pelas lutas ou na presença do Senhor, né? Então, a caminhada com Cristo nos faz ter, muitas das vezes, às vezes, a postura ao contrário, se a gente não vigiar. Da apostasia, do coração duro, da insensibilidade do espírito. E por isso que nós temos que buscar em todo o tempo vida com Deus. Essa sensibilidade também, porque eu, às vezes, teve um dia que o Senhor me repreendeu nisso. Eu estava chorando mais pela minha situação, eu ia para a igreja, chorava e as pessoas estavam olhando e falando, nossa, que menina que chora na presença de Deus. Não. Eu estava chorando pelo ídolo que eu criei na minha mente, foi o ídolo que eu criei, de estar chorando sempre pela mesma situação, como se Deus não tivesse escutado aquele primeiro choro. É claro que chorar, gente, é normal. Só que se isso é o motivo de tudo que você tem chorado, e não tem buscado mais essa sensibilização do Espírito, chorar pela presença do Espírito Santo, você está se perdendo. Aí é igual você falou. A gente coloca um altar e põe o marido no altar. E é idólatra. Nós tornamos-se idólatra, no sentido da postura, porque tudo vai, o seu pensar, o seu agir, o seu choro, vai tudo para aquela situação, só o marido e aquele altar. Então você tem que derrubar no mundo espiritual, igual nós ministramos, e que venha cair. O Senhor também me fez com você também, comigo. Sim. No sentido assim, abaixa esse altar aí, porque não é o lugar dele. E é uma coisa que eu quero criar um alerta aqui, como terapeuta, mas também como serva de Deus, para você entender. Nem tudo é dependência emocional, viu? A dependência emocional, na verdade, ela está mascarando um altar que você ergueu para essa pessoa. Porque você consegue sim viver sem essa pessoa. Você só não consegue viver sem Deus. Sem Deus você é uma bagunça. Só que as pessoas fazem o quê? Ela é dependente emocional.
Aí ela ajoelha pro cara. Eu vi um vídeo essa semana de uma mulher ajoelhando lá, que ela chamou a polícia pro marido, que bateu nela. Aí na hora que prenderam ele, ela agarrava ele e ajoelhou no pé. E isso aí, minha querida, é algo que ira ao Senhor. Idolatria. É ira ao Senhor. Você pode ler todo o Antigo Testamento, você vai ver como Deus abomina a idolatria. E não é só a imagem de escultura, não. É a pessoas e coisas. Talvez é seu marido, talvez é o seu filho. E Deus, ele derruba e ele dá um tratamento na gente. Não é assim? É isso aí. Ele nos castiga, sim. Você tá achando que Deus é um Papai Noelzinho que te dá só os presentinhos? Deus, ele corrige o filho que ama. E nós, muitas vezes, não queremos isso. Ah, porque eu sou dependente emocional. Não, você muitas vezes tá idólatra. Pode ver. Pode ver que toda mulher que você chega, que ela fala que ela não pode viver sem o marido, que ela não aceita o marido ir embora com outra, que ela não quer isso, que ela quer aquilo, quer aquilo outro. É idolatria. É idolatria. É um ídolo que você levantou no seu coração. Com certeza. A senhora foi idólatra há muito tempo? Porque a gente tem essa mania. Ah, os católicos são idólatras. E você? Tudo aquilo que toma sua mente demais é uma idolatria e um culto a uma pessoa, né? Então, aí o Senhor me chamou a atenção. E eu achava que não, né? Achava que era normal, porque eu estava passando por situações de relacionamento e tal. Aí o Senhor falou comigo, tira esse altar, quebra esse altar aí, porque não é dele não, é meu. Eu tenho que ser o centro da sua vida. Aí a gente tem que derrubar ele, né? Derrubar no mundo espiritual, no âmbito, pedir perdão, foi o Senhor não trata. No entanto, ela estava tão assim obsessiva que a minha mente estava ficando muito agitada. E agitada automaticamente afeta o corpo. Né? Tudo vai começar a trabalhar contra você, até o seu corpo. Começa a doer, começa a sentir dores, estômago, era um montão de coisa. E nas minhas madrugadas de oração, o Senhor falou comigo isso. Você tira, porque isso está fazendo você adoecer. Então, minha filha, desde lá para cá, agora está começando só a idade mesmo, né? Mas sim, e você vê que, olha só para você ver, desenvolve doenças psicossomáticas. Você fica tão acelerada querendo solução, né? Aquela coisa. E também tem outro pecado também. Quando a gente idolatra um milagre. Profundo. Um milagre, às vezes até recebi o milagre, agora o milagre é o centro de tudo. Peraí. Quantos milagres você não vai viver diante da sua vida com Deus? Quantas coisas você pode viver? E você pegar o milagre, agora Deus me deu. Porque tem gente que Deus está trabalhando há anos para dar essa vitória. Como nós, eu digo a isso. Deus está trabalhando há anos, ele já está pronto, cabeça. Só que ele não me entrega ainda porque eu vejo que eu não estou preparada para receber o milagre. Que talvez esse milagre, essa oração que eu faço sempre para buscar esse milagre, é que tem me mantido na presença de Deus. Isso, é isso aí mesmo. Falou tudo. Também tem isso. Porque tem pessoas que se Deus der agora, o que vai acontecer? Talvez você nem vai orar mais como você tem orado. Você nem vai buscar mais do que você tem buscado. Só que esse milagre não pode ser o centro da minha adoração. A minha adoração é, se Deus me dá, amém. Se Ele não me dá, amém também. Eu vou continuar amando Ele. Ele vai ser tudo para mim. O maior milagre é aquilo que você está se tornando, né? Diante de Deus. E essa é uma coisa que Deus falou comigo quando eu estava escrevendo o Eu Decido Sarar. Eu estava escrevendo ele e eu lembrei da Eishla quando ela perdeu o filho. E ela perdendo o filho, ela falou que o Espírito Santo chegou para ela e falou assim, o maior milagre é você. É isso aí. Aí ela escreveu aquela música, né? O milagre sou eu. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, porque o milagre sou eu. Porque ela recebeu o não de Deus pela cura do filho. Deus levou. É isso aí. Mas ela continuou entendendo que ela seria o milagre. Ser tu uma bênção, quando a palavra de Deus fala, né? Ser você também o seu milagre. Para de... Ai, meu Deus, se Deus me der, glória a Deus. E se Ele não te der? Ele vai continuar sendo Deus? Aquela situação que as pessoas cantam dentro da igreja, louvam vários hinos, né? Mas aí na hora de colocar em prática nem lembra daquilo que cantou, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, né? Ele continua sendo Deus. Então aí você está pronta para aceitar o não de Deus?
E é isso, é uma das coisas que mais pega no nosso coração hoje, é que as pessoas, elas não estão prontas para receber o não de Deus. Porque toda vez que você recebe o não de Deus, as pessoas, sem discernimento, atribuem a Satanás. Foi o demônio que tocou aí. Não é? Então foi o demônio, não. Eu não aceito isso, não. Eu quero a minha bênção, né? Eu vou igual o Jacó no Val de Jaboque. Eu vou lutar com o anjo. E às vezes Deus não vou te dar. Porque se eu te der, você vai se perder. Aí depois começa a idolatrar a bênção, né? Tem pessoas que são assim. Sim. A bênção, aí põe a Deus do lado, fala, mas a bênção que o Senhor me deu, e vai começa a idolatrar. É Deus que sonda o coração e conhece o coração nosso. Então ele sabe dar o não e o sim para nós. Então nós temos que a obrigação só de acatar, né? A gente trata Deus como Deus singular. Não, Deus do milagre. Não, Deus é Deus de milagres. Milagres. Às vezes você tá aí, eu quero tanto esse milagre, mas Deus está fazendo vários milagres dia após dia de você. Só que você tá vivo já é um milagre, minha querida. Com certeza. Não é? E às vezes a gente se esquece disso, né? Mas eu louvo a Deus porque Deus, ele sempre nos traz de volta nesse caminho, nessa trilha de voltar à rota. Porque ele, como eu sempre falo, ele pode até nos ferir, mas nos perder vai ser difícil tirar da mão dele. Porque ele, às vezes, ele dá os nãos, mas para proteger. Às vezes Deus não vai mandar você sair desse casamento. Às vezes você vai ter que carregar isso aí porque Deus quer fazer algo na vida dele e ele vai provar o amor dele através de você. O amor que você tem por ele, muitas vezes, é permanecer. E utilizar você como testemunho vivo para outras mulheres. Eu vejo isso. É testemunho vivo para outras mulheres. Não tem como uma pessoa ensinar um caminho se ela não andou por ele. Entendeu? Então, a pessoa, quando fala de algo, ela tem automaticamente tem vivido aquilo. Sim. E ser testemunha. Então, o Senhor vai utilizar dessa situação que às vezes a gente está passando para ser testemunha viva, que é possível. É possível. E tem como fugir de Deus, tio? Não. Nessa questão? Porque às vezes, não, eu vou fazer da minha vontade, vai dar tudo certo depois. Será que tem como fugir da decisão de Deus? Porque tem isso. Eu creio que o escolhido ele não tem escolha. Muitas vezes ele não tem escolha. Por quê? Deus está direcionando você a um patamar que às vezes você não quer pregar e às vezes o Senhor vai usar você para pregar. Eu falo de mim também, que eu corri de Deus muito tempo. Porque eu sabia o peso que seria, né? Mas muitas vezes você está dentro de um casamento onde Deus quer usar você para outras pessoas. Porque o evangelho é isso, né? É para outros enxergarem o Deus que faz você perseverar, né? Eu faço a minha hermenêutica, eu faço a minha própria interpretação, que quando fala assim, perseverar até o fim. Profundo. Não é só no âmbito do evangelho em si, mas perseverar em muitas coisas que Deus quer que você persevere. Né? Porque a tribulação traz o quê? Perseverança. Olha só pra você ver. Como é que Deus é pedagógico? Eu acho que Deus é maravilhoso, porque Ele ensina de todos os âmbitos, e eu já queria já. Como faz alguém perseverar se ele não... Ele tem que trabalhar, gente. Ele tem que trabalhar em você. Se ele não tirar os carrapichos, você não presta. Eu falo não isso. Presta. Nós não prestamos. Sem Jesus, a gente não presta. E se você também não deixar ficar resistindo ao agir do Espírito Santo, ele se afasta de você. Isso, né? O caso de Saul. Saul, por quê? Desobedeceu a Deus, estava fazendo tudo que desagradava a Deus, estava perseguindo Davi. Na Bíblia fala que no pior dia da ruína para mim de Saul foi no dia que o Espírito de Deus se afastou de Saul. Minha filha, você vira um diabo na rua se você perder o Espírito Santo. E eu falo isso por mim, que eu sou terrível, sou pior, e às vezes eu escuto as pessoas assim, não, a Jéssica é isso, é aquilo. Filho, eu sou bem pior do que você imagina. A única coisa que me freia é o Espírito Santo de Deus. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu sou a ruína, é a perdição. E uma mulher sem o Espírito Santo de Deus, ela é a ruína de uma casa. Isso aí. E eu aprendi isso a duras penas e chorando muito. Mas eu entendi que uma mulher sem o Espírito Santo, ela afunda todo mundo. Por isso que fala, né, a sabedoria, né? Deus deu a sabedoria para a mulher. Querida, nós somos o termômetro da casa. Somos o termômetro. A coluna que muitas vezes está ali sustentando. Porque se o homem não tiver uma coluna, o telhado que é ele, que é a proteção, voa também. Muitas vezes, meu filho, o que sustenta a sua família, muitas vezes em oração, é você.
que às vezes a gente menospreza as orações que a gente faz, mas Deus está ouvindo todas as suas orações. Todas as orações Ele escuta. Quantas orações o Senhor já respondeu, hein? Muitas. E muitas das vezes eu tô falando, a gente como a nossa... vivemos num mundo, né, totalmente... como chama? Ímpio, a gente acaba, como fala, automaticamente pegando as setas, as situações, e nós acaba não percebendo e vendo o que Deus está fazendo. Entendeu? Aí o Senhor tem que usar a boca das outras pessoas para falar, filho, você não está enxergando o tanto que Deus está fazendo? Olha, verifica, Deus está cuidando. Eu vejo, assim, todas as situações que eu passei, que eu era para estar sendo uma mulher, tomando remédio controlado, não tomo um remédio. Eu falo com Deus, falei, Deus, isso é engraçado. Desse tempo, desses 30 e poucos anos de relacionamento, nunca adoeci. Eu podia ter se tornado uma mulher totalmente... mas o Senhor me sustentou ali. Eu falo com meu marido, falo assim, e ele fala, né? Ele abre a boca de vez em quando e fala, se eu não tivesse essa mulher, eu não estaria aqui. Mas é para a glória do nome do Senhor Jesus. Olha para você ver. A glória do nome do Senhor Jesus. E como não glorificar a Deus por isso, né? Por causa de mulheres assim é que muitas pessoas vão conhecer o Senhor. E eu creio que Deus ainda vai fazer muita obra ainda naquele lugar, né? Deixando aí o legado de tia Célia. Queria já agradecer, né? Pela tia ter vindo, né? Lá do centro, enfrentando o trânsito. Mas o Senhor a trouxe até aqui para te dizer que há sim uma saída, que há um propósito e também uma recompensa te esperando naquilo que você persevera em Deus. Você não está sofrendo à toa, você não está sofrendo por nada. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E é necessário a gente permanecer, porque um dia vão dizer, como tia fala da tia Célia, eu estou vivo só por causa dessa mulher. E isso é maravilhoso. Um dia vocês também vão ouvir isso. Quero agradecer, tia. Muito obrigado por esse tempo de aprendizado. Obrigado a você. Obrigada a todo mundo que está nos escutando. E lembre-se que o Senhor está contigo. Ele vai dar a vitória em nome de Jesus. Amém. O Senhor vai sempre continuar com você. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo capítulo aí do Guerreiras Podcast. Em nome de Jesus. Deus abençoe.